Ô, Cabidão, você que esteve lá, como nós acompanhamos via TV, não tivemos uma dimensão do trabalho do Diniz, se é que ele já teve. É isso que eu quero que você passe. Você ontem comentou em loco a classificação do Cruzeiro, o empate com sabor de derrota ou vitória? Não importa, para mim é um empate com sabor de vitória, porque classificou. Por mais que alguns torcedores tenham sofrido, achado ali que no final incomodou, expulsão do Romero, mas eu queria que você falasse do time do Diniz. Deu para ver já algo do Diniz? Ah, não, sem dúvida que algumas coisas a gente já começou a observar, né? Mas a principal delas talvez seja a saída curta, né, no tiro de meta, né? Talvez seja o que mais impressiona, assim, quando você tem uma mudança de saída, né? O Cruzeiro tentou fazer uma saída a 3 e sempre com o Matheus Henrique ou o Matheus Pereira tentando buscar essa bola em alguns momentos entre os zagueiros, né? Você via o Cássio ou dando a bola pro Vidalba ou dando a bola pro Zé Ivaldo e eles sempre buscando um dos Matheus, né? No caso, mais um pouco do Matheus Henrique. Uma outra coisa que deu para observar com mais tranquilidade foi em alguns momentos os laterais tentando entrar pelo meio, né? Inclusive fazendo dribles, cortando para o meio, e isso, por exemplo, o Marlon e o William fizeram em alguns momentos. Mas, CJ, é pouco, é muito pouco. A gente está falando aqui de 2 treinamentos, mais conversa, mais preleção, uma troca de ideia ali com as movimentações, uma troca de ideia principalmente com os laterais, né? A gente via muito Fernando Diniz tentando conversar muito com o William e com o Marlon, né? Um no primeiro tempo, o outro no segundo. Uma outra situação interessante que o Cruzeiro ontem propôs foi caiu, mas tá bom. Fazendo um balanço defensivo ali num 4-4-2, né? Voltando com o Lautaro e o Gabriel Veron fechando as pontas. No meio, o Romero e o Matheus Henrique. E no ataque, os dois da frente com o Matheus Pereira e com o Caio Jorge. O Cruzeiro, ele ficou defendendo nesse 4-4-2 e de uma maneira muito compacta em alguns momentos, né? Com as linhas bem próximas, tentando tirar o espaço da equipe do Libertad. O Cruzeiro teve dificuldade, CJ, é inegável, o Cruzeiro teve dificuldade em alguns momentos, principalmente quando o Libertad fez uma marcação um pouco mais alta, né? Em alguns momentos até com 3 jogadores marcando ali na entrada da área do Cruzeiro numa cobrança de tiro de meta. E até o professor Fernando Diniz falou em dado momento da entrevista coletiva que ia dar um pouco mais de liberdade para os atletas, para eles fazerem as definições que eles julgarem necessárias. E num desses momentos, o Cássio se sentiu um pouco inseguro e falou assim: gente, eu vou dar o chutão agora. E aí ele pede pra turma sair um pouco, e aí ele bate o tiro de meta de uma maneira um pouco mais tradicional, né? Dando um chutão pra frente. Mas, CJ, no aspecto defensivo deu pra notar mais coisas. No aspecto ofensivo você via um Gabriel Veron e um Lautaro um pouco mais assíduos também, tendo que fazer uma recomposição mais importante, mas basicamente foi isso. Não deu para ver aquele time, por exemplo, que perde e pressiona, como é a do Diniz, quando há uma perda de posse de bola, ou, por exemplo, uma jogada mais trabalhada com jogadores mais próximos. É claro que ontem os jogadores estiveram um pouco mais próximos, mas não da maneira que a gente está acostumado a ver, ou que a gente se acostumou a ver, por exemplo, da equipe do Fluminense. E ao trabalho, CJ, a gente está falando aqui do primeiro trabalho, do primeiro momento. É claro que já tem, assim, um pouco da personalidade do professor Fernando Diniz, mas ainda assim é muito pouco para a gente cravar que ontem foi a cara do Diniz. Não foi. Foi um trabalho também ali do Seabra, que esteve presente em vários momentos da partida. Boa, Gris, num jogo daquele como o de ontem, já um 2-0, há um relaxamento natural pelo resultado? 2. É mais para se observar e fazer testes ou não? Você fala, não, CJ, eu acho que o Cruzeiro mesmo, com uma estreia de treinador, poderia ter apresentado mais. Como é que você viu a partida? Ô, CJ, eu acho que foi um jogo bem parecido com o jogo do Paraguai, eu achei. Sério? No sentido de que ficou tão controlado, tão fácil, que o Cruzeiro acabou relaxando. Mas lá o Libertad não incomodou lá incomodou menos porque não teve a expulsão, né? Mas ali no início do segundo tempo lá também teve ali um momento, né, da entrada do Roque Santa Cruz, que inclusive jogou com o Paulo Leite na base, né? Paulo Leite entrevistou ele. Que
que também conseguiu causar algum perigo ali ao Cruzeiro, né? Eu acho que um jogo muito condicionado pela vantagem que o Cruzeiro tinha. O 2-0, naturalmente, ele dá uma relaxada mesmo, e acho que foi um jogo muito tranquilo, e acho que seria um jogo muito tranquilo não fosse a expulsão do Romero, né? Muito início ainda de trabalho, não deu para observar tanta coisa. Acho que a principal mudança para mim, que ficou muito visível, é que o Cruzeiro deixou de ser aquele time muito posicional do Fernando Seabra e se tornou um time totalmente aposicional, que é o que se espera do Fernando Diniz, né? Com os jogadores se movimentando muito, e aí eu destaco 3 jogadores que para mim tiveram muita mobilidade ontem, mais do que o normal, que são jogadores de boa mobilidade, mas que ontem tiveram muito mais do que o normal, que são o Lucas Romero, que para mim foi o melhor em campo até ser expulso, uma expulsão boba para danar, mas foi o melhor em campo para mim até aquele momento. Motorzinho. Muito participativo, dando linha de passe toda hora e tudo, que eu acho que é algo muito importante nesse modelo de jogo do Diniz. O Romero, ele consegue percorrer distâncias curtas num espaço muito curto, isso é uma grande vantagem para ele. Acho que fez um bom jogo. O Matheus Pereira, que voltou a circular um pouco mais no campo, né? Ele teve isso com o Larcamon, com o Fernando Seabra menos. Ontem ele circulou mais no campo, veio buscar a bola no pé dos zagueiros mais vezes, e acho que é algo que a gente vai ver muito. E o Gabriel Veron, acho que fez um grande jogo também o Gabriel Veron, com muita mobilidade, vindo buscar a bola atrás também muitas vezes, algo que a gente não viu tanto. E acho que pode ser um atacante muito importante também para o Fernando Diniz, por essa capacidade também de se movimentar um pouco maior, né? De ser mais participativo do que os outros atacantes do Cruzeiro. O Lautaro é um cara que não entrega tanto com a bola, em termos de passe, de jogo mais curto. O Caio Jorge também é um jogador que vai ter que ficar um pouco mais fixo lá na frente. Então acho que essa mobilidade foi a principal mudança, a mudança mais visível em termos de jogo do time do Cruzeiro. Mas muita dificuldade para sair de trás, né? Em alguns momentos errou alguns passes ali que, diante de um adversário mais forte, poderiam complicar a vida do Cruzeiro. Mas, primeiro jogo ainda, 2 dias só de trabalho, natural que a coisa vá acontecendo com o tempo. O Cruzeiro acabou sofrendo muito mais do que deveria, poderia ter tido uma noite mais tranquila, e vinha tendo uma noite mais tranquila até a expulsão boba do Romero. Vamos ouvir o Cássio, ele falou sobre os primeiros treinos do Diniz. O goleirão, que ontem salvou, fez uma belíssima defesa com os pés. Melhor e em ele campo disse, pra mim. Vamos falar. A questão de trabalhar com os pés é tempo, repetição. Trabalhamos um pouco assim, mas foi muito curto o tempo assim, são 2 dias, né? Uma mudança, as coisas você precisa de repetição, treino assim, mas estou muito tranquilo, tenho certeza que com trabalho, dedicação, orientação do professor, eu não vou ter problema algum em jogar com os pés assim. Muito se fala sobre eu jogar com os pés. Ano passado eu tive mais de 80% de acertos, sempre figurando entre jogadores com mais acertos a cada ano, assim, e tenho muita tranquilidade, isso não é soberba, vou me dedicar ao máximo. Eu acho que a gente tem que estar sempre com a cabeça aberta para aprender, para evoluir, mas não vejo um empecilho e tenho certeza que eu vou agregar para o estilo de jogo e vou ajudar o Cruzeiro. Sobre a chegada do Diniz, um treinador campeão, né, dispensa comentários, além de campeão, um grande ser humano. Um cara que chegou com muita vontade de ajudar o Cruzeiro, um cara que chegou extremamente comprometido, e nós com muita confiança que ele pode nos ajudar e vai nos ajudar a elevar o nível, a em busca de resultados positivos, se manter entre os primeiros do Campeonato Brasileiro e em busca de passar para chegar à final na Copa Sul-Americana. Aí, Mirandinho, o que você gostou e o que você não gostou ontem? Você viu algo positivo para que a gente possa ilustrar? Outro que você fala, não, CJ, aqui assim era melhor antes. O que você viu? Olha, no geral, eu acho que o Cruzeiro não fez um bom jogo, no geral. Mas a gente tem que levar várias coisas em consideração. Várias coisas. Porque esse mesmo jogo com o Seabra, provavelmente a gente estaria criticando aqui. Eu acho que estaríamos. Mas é um trabalho novo, completamente diferente do Seabra. O que eu achei de legal é que o Cruzeiro teve a possibilidade, conversávamos sobre isso ontem, o 2-0 permitiu ao Cruzeiro tentar algumas coisas que, se fosse 0-0 ele não tentaria. Verdade. Que é a saída de bola com o Cássio, tentar forçar mais o jogo. O 0-0 provavelmente o Cruzeiro não tentaria. Então perdeu algumas bolas. O próprio Matheus Henrique, que a gente esperava que fosse o jogador que daria mais certo nesse time, foi ontem o que mais teve dificuldade. Eu acho que ele segurou um pouquinho mais a bola do que
deveria segurar e muita confiança, acabou perdendo muita bola. Então, assim, o legal de ver isso é que eles tentaram colocar coisas que o Diniz, em 2 dias, tentou passar para eles. Outra coisa que o Cruzeiro já mudou, o 4-4-2 que o Cabidão falou, defendendo 4-4-2 com os 2 pontas voltando muito. Mais uma coisa, lateral, bola, arremesso lateral com o Ilha. O Veron saía do lado esquerdo e vinha pro lado direito fazer aquela superioridade numérica, até que o Diniz fala na coletiva, de muitos jogadores do mesmo lado. Eu não gosto disso, mas já dá pra ver que é a cara do Diniz. Outra coisa que eu não gosto, mas que dá pra ver que é a cara dele, Matheus Pereira vinha buscar no pé do zagueiro. Então, assim, muitas coisas, ele fala que deu liberdade para os jogadores, eu gosto de jogar assim. O que deu pra entender? Que ele passou para os jogadores, eu gosto disso aqui. Matheus Pereira, você pode vir buscar no zagueiro. Verón, você pode trocar de lado. Vamos arriscar na saída. Mas se vocês não tiverem confiança, não precisa fazer. E o Cruzeiro tentou fazer. Muitas vezes não deu certo. Mas para você melhorar, você tem que tentar. E era uma ótima oportunidade para fazer isso. Primeiro tempo do Cruzeiro, acho que foi tranquilo. O Cruzeiro administrou bem o primeiro tempo. Mas no segundo tempo, mesmo antes da expulsão, o Libertad já tinha chegado 2 ou 3 vezes. Então o Cruzeiro já estava com dificuldade mesmo antes da expulsão. Depois da expulsão, o Libertad criou muito mais. Então, assim, como é uma forma, para mim, bem diferente de jogar, não é de um dia para o outro, que as coisas vão entrar no trilho. Então o torcedor vai ter que ter paciência, ser frio. Resiliência é a palavra. Principalmente nas saídas de bola, porque o Diniz não vai abrir mão disso. Então o torcedor vai passar alguns apertos, e correr alguns riscos para o Cruzeiro evoluir, vai ser com a repetição, como o Cássio disse bem. Então, assim, muita coisa do Diniz a gente já viu, mas o jogo em si foi um jogo assim, o Cruzeiro classificou. Foi um jogo ok. Acho que pode ser muito melhor com o passar do tempo, o Cruzeiro vai melhorar muito ainda com o Diniz. Como